Pois bem, cara. Olha só, a gente sabe que nos dias de hoje, na verdade, já faz um tempinho, as pessoas ultimamente, elas preferem, cara, conteúdos bem mais dinâmicos. Ou seja, conteúdos mais práticos, também como conteúdos mais acessíveis. E aonde que eu quero chegar, cara? Aonde que entra essa parte de conteúdos dinâmicos? Porque, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui de exemplo conteúdos de feed em Facebook. No Facebook, quando você está descendo ali, rolando o seu feed, você geralmente, frequentemente, verá conteúdos diversos, como fotos, imagens, GIFs e afins. E em estudos, como já ocorreram no caso, inúmeras vezes, foi pesquisado que a maioria dos usuários sempre dão atenção a vídeos. Ou seja, a questão de vídeos sempre capta melhor a atenção de usuários. Usuários engajam melhor em vídeos ao invés de uma imagem. Por isso que frequentemente sempre vemos inúmeras empresas, inúmeros serviços ou até mesmo inúmeros usuários que querem engajar seus usuários utilizando de vídeos ou até mesmo o conjunto de um vídeo e também a postagem do mesmo vídeo, só que em formato de imagem. Ou o exemplo seria da grande fama que o próprio YouTube tem de pessoas até mesmo fazendo audiolivros, podcasts ou comentando sobre algum tipo de assunto, também sendo essa questão de conteúdo dinâmico. Porque, por exemplo, muitas pessoas, pegar aqui um exemplo sobre uma matéria, uma notícia e afins. Muitas pessoas sempre irão preferir ver um vídeo de uma pessoa comentando para você, ouvir a outra pessoa ou até mesmo assistir o conteúdo ali, ao invés de ir ler. Isso é errado? Não é errado. Pode ser uma opção simplesmente pela pessoa. A pessoa ela pode gostar de ler livros, mas ir lá ouvir e ver um vídeo sendo bem mais prático e dinâmico e até mesmo mais fácil, tendo uma facilidade para o usuário, para a pessoa. Mas beleza. Aonde que eu quero chegar? O ponto em questão, aqui no momento, é de pegar de exemplo aplicativos como o Kawaii ou até mesmo o TikTok. Porque o que acontece nesse tipo de aplicativo? Ali ele tem um feed totalmente voltado a esse tipo de conteúdo dinâmico, a esse tipo de feed, de rolagem de feed voltado a vídeos. E nesses casos, vídeos engraçadinhos, vídeos para te fazer rir, vídeos com piadinhas, vídeos ali até mesmo que contam uma certa história, mas olha só, o ponto-chave, que além de ser vídeos, sendo ali em um tipo de rolagem, em um feed, eles são curtos, eles são vídeos curtos. Mas você pode pensar, qual seria o problema disso? Ou na verdade, qual seria o ponto interessante de estar comentando sobre isso? Pois aí, cara, olha só que legal isso, peculiar. Essa questão de ser vídeos curtos e também ser vídeos nesse formato de rolagem, nesse feed de rolagem, que você simplesmente desliza o seu dedo na tela para descer e já ver o próximo conteúdo curto também. Porque se você pegar, por exemplo, olha o que o Facebook implementou na plataforma, olha o que o Instagram implementou na plataforma do Instagram com o Reels. Não tinha o Reels até o TikTok bombar. Kawaii bombar também. Não tinha o Reels lá no Instagram, por exemplo. Ou até mesmo o serviço, o sistema que está em beta atualmente no YouTube, que são os vídeos curtos, os shorts. Que para você fazer, o vídeo tem que ser na vertical, olha só, como também é o mesmo modelo do TikTok e Kawaii, na vertical e curto. E também curtinho, e vídeos, claro, seguindo esse mesmo formato, esse mesmo modelo de conteúdo, esse mesmo tipo de junção de modelos, de recursos que fazem com que os usuários engajem. Se você pega, você já ouve várias pessoas comentando disso. Eu fui ali, baixei TikTok, Kawaii, ou até mesmo você seria o novo sistema de vídeos curtos do YouTube, bicho. Eu começo ali, não paro mais. Posso até mesmo que muitas pessoas já experienciaram isso, de apertar ali, começar a rolar o feed,
e ir descendo. Até mesmo que você não curte os vídeos que esteja passando, mas às vezes você desce e desce o feed para continuar assistindo. Ainda mais porque são vídeos curtíssimos, são vídeos propositalmente curtos. Essa questão de ser curto faz com que os usuários engajem mais e mais, faz com que a retenção dentro dessas plataformas aumente muito. O cara, até mesmo a própria Netflix tem lá no próprio catálogo, não, na própria plataforma. Tem lá vídeos em destaque, alguma coisa assim, que você clica e tem o formato de um Stories. Mas também é um videozinho. Segue também esse mesmo tipo de formato, mas é um Stories, mas o modelo é semelhante. Então, esse tipo de aplicativos, como o Kawaii, TikTok e afins, eles usam esse modelo simplesmente para esse tipo de objetivo. Aí, que eu quero chegar com isso? Qual seria o ponto interessante? Que a partir desse ponto em que usuários conseguem estar engajados propositalmente por essas plataformas, e claro, o conteúdo que está sendo disponibilizado pelos criadores de conteúdo nelas, fazem com que muitas coisas podem sair disso, como já aconteceu muitas vezes. Vamos pegar aqui de exemplo o TikTok. O TikTok, cara, pra tu ter ideia, ele quase foi banido dos Estados Unidos. Ele quase foi banido por acusações de estar tendo dados vigiados ou até mesmo roubados pela China. Porque o TikTok, ele é um serviço, um conteúdo, um software vindo da China. Então havia essa especulação e tal, que era aparentemente o objetivo central de banir o TikTok dos Estados Unidos. Mas aí tem aquela questão de rivalidade e tal, que a gente não vai acabar entrando em questão. Até mesmo de vir de pessoas que dizem que esse tipo de aplicativos tem um certo grau de ruindade, digamos assim, de vir desafios problemáticos dessas plataformas, ou até mesmo em principal o próprio TikTok, que dele vem várias matérias dizendo que algum usuário viu algum desafio, tentou imitar, acabou, né, se machucando gravemente e por aí vai. O TikTok, ele realmente tem esse holofote de ter essa ruindade, entre aspas, desse tipo de conteúdo. Mas por quê? Por que não acontece a mesma coisa com o Kawaii, por exemplo? Porque o TikTok, ele tem uma base de usuários maior, uma base de usuários muito grande. Aí o que acontece, cara? Como que eles fazem para aumentar esses usuários? Além dessa questão desse modelo desse conjunto de modelo que esteja ali engajado nessas plataformas. É o seguinte, é uma coisa que chega a irritar muita gente mesmo, cara. Que acontece, na verdade, maioria das vezes com o Kawaii. E aí tem essa diferença entre o Kawaii e o TikTok, mas tu vai ver muito mais com o Kawaii, porque aparentemente o Kawaii, ele dá retorno maior nessa questão que eu vou entrar do que o TikTok. Mas enfim, vamos pegar aqui de exemplo então o Kawaii nesse ponto, que seria o quê? A divulgação de afiliado. Porque dentro tanto do TikTok quanto do Kawaii existem ali o seu link de afiliado. Um link onde você divulga outras pessoas, outros usuários, e ao eles entrarem por esse link ou utilizarem o seu código de convite, o seu código de afiliado para se cadastrar, você ganha um bônus. Você ganha um presentinho. No caso, seria din-din. Você ganharia din-din através dessas plataformas, desses aplicativos, através desse código de afiliado. Aí o que acontece, cara? Que é o que irrita muita gente até hoje. Que é o que acontece muitas vezes, que muitas pessoas aproveitam que esse tipo de conteúdo tá em hype e fazem vídeo falando, como ganhar, sei lá, R$300 em um dia com um aplicativo Kawaii, como ganhar R$1.000 em uma semana com o aplicativo Kawaii. Aí tu vai ver, é sempre a mesma coisa. O que é? É você pegar o seu código de convite, seu link de afiliado e divulgar.
Aí lá, em alguns vídeos, eles dão algumas técnicas, algumas dicas. E vai entrando em grupos para divulgar o seu link. Vai entrando em grupos para divulgar seu código. Vai entrando em servidores. Vai entrando em canal. Faz um vídeo falando sobre isso e você coloca o seu link de afiliado na descrição. Que é justamente o que muitos fazem. Que aí apresentando isso, eles falam: rapaziada, utilize meu código, tal, antes de se cadastrar. E por aí vai, cara. É uma gama de usuários que fazem isso. É meio que uma bola de neve. Não vou nem dizer pirâmide isso, porque isso é mais semelhante a uma bola de neve. Isso é uma coisa que eu já presenciei, cara. Estando em um grupo de WhatsApp e do nada entra pessoas falando: olá, utilize meu código do Kawaii, ganhe tal, ao se inscrever, tal, e essa pessoa, ela ganha muito mais, obviamente. Aí, cara, isso vamos concordar, cara. Isso é voltado a influencers, obviamente. Isso é voltado a grandes pessoas que é bem óbvio para que elas divulguem o aplicativo e elas tenham ali certo tipo de retorno, um certo tipo de lucro. Mas é aqui, ó, se você é uma pessoa que tem um grande número de contatos, um grande número de amigos e afins, ou tem alguma página, algum perfil muito seguido, você também pode fazer isso, mesmo não sendo uma pessoa tão influente. Você faz isso, tendo ali, por exemplo, 500 usuários se cadastrando, possivelmente, quem sabe, tem um bom retorno, já que esses aplicativos realmente fazem isso. Mas aqui no ponto foi simplesmente sobre esse aplicativo do Kawaii, mas o TikTok também faz a mesma coisa, cara. O TikTok também tem o mesmo ponto. Só que aparentemente a diferença entre um ou outro é que o Kawaii, ele aparentemente também dá esse retorno ao assistir vídeos. Aparentemente. E aí entra essa questão do TikTok não ser tão aberto, ser simplesmente somente o link de afiliado. Que eu lembro até hoje que, quando saiu esse sistema de afiliação, bombou pra todo lado. Todos esses pontos, cara, que eu acabei comentando, se você juntar, dá esse modelo meio que perfeito para esses tipos de aplicativos, para esses tipos de serviços que também são implementados em outras plataformas, e como citado, ou por exemplo no Instagram, que tem lá o Reels, ou, de exemplo, no próprio YouTube, que ainda atualmente está em beta, os vídeos curtos, os famosos Shorts, que aliás muita gente cresceu com eles, mas é justamente esses pontos de junção entre esse tipo de conteúdo, esse tipo de recurso, que faz com que esses tipos de aplicativos bombem, como de exemplo já bombou. E eles não estão ali simplesmente, vamos implementar um sistema de afiliados para que pessoas ganhem dinheiro, não. Obviamente não. É simplesmente para atrair mais usuários, para ter mais usuários utilizando esses serviços, seus aplicativos e, obviamente, aumentar a gama de usuários para oferecer a anunciantes, para que anunciantes possam aumentar também o valor investido para obter mais usuários a assistirem seus anúncios. Um valorzinho que para pessoas que não têm um número de contato, não são influentes e tal, fica meio complicado. Aí você tem que ficar entrando em grupos e tal, como essas pessoas que eu citei em vídeo sobre isso recomendam, que é muito, muito chato. Mas fazer o que, cara? É um serviço, um recurso que a própria plataforma disponibiliza. Então, se ela disponibiliza, é para os usuários realmente fazerem. Então, não estou aqui para falar que é errado. As pessoas que fazem isso realmente ganham algum valor utilizando esses aplicativos, porque aparentemente tem pessoas que ganham. Aparentemente, né? Só vi as pessoas ali que utilizam ou no caso esses vídeos para divulgar, falando que ganharam um tipo de valor. Mas na verdade pode ser simplesmente eles divulgando o link através de outras maneiras. Mas enfim, o ponto não seria só esse, cara. Como eu falei, é esse tipo de junção que dá a resposta de por que esses aplicativos realmente bombam. Aí tem aquela questão que eu cheguei a comentar brevemente, que no caso o grande holoforte é pro TikTok, que é justamente esse ponto de desafios e afins que existem dentro da plataforma, que existem lá dentro, mas aí entra aquele ponto, cara. Entra aquele ponto que
Eu acho, cara, que eles não, a plataforma do TikTok em si não deixa isso passar corretamente, porque a gente vê que não é só nessa plataforma que acontece. Claro, a gente pode dizer que a comunidade do TikTok pode ser tóxica, pode ser ruim, pode ser chata, ou como dizer isso para vários outros tipos de plataformas. Ou podemos dizer também que a comunidade do Facebook pode ser a mesma coisa. Comunidade do Instagram, podemos dizer isso também. Aí, quem diz isso é de uma comunidade para outra, e isso varia. Ou como tem muita gente que também diz que a comunidade do Twitter também é assim. Mas quando tu entra lá, tu vê vários tipos de pessoas também. Então, o que acontece nesse quesito é que um grande número de pessoas se dão a sua opinião sobre isso. Como pessoas, por exemplo, que utilizam o Instagram podem falar que o TikTok é ruim. Ou pessoas que utilizam o TikTok podem falar que o Facebook é ruim. Pessoas que utilizam o Facebook podem falar que o Instagram e o TikTok é ruim. E por aí vai. Até mesmo pessoas que utilizam o YouTube podem falar que o Twitch é ruim. Ou vice-versa. Então eu não tô falando aqui que um é bom, que um é outro, que um é ruim. E não, cara, esse não seria o ponto. O ponto interessante que foi citado foi justamente essa questão desses recursos e comentar sobre eles, como eu também dei um pouco da minha opinião sobre tudo isso. Porém, no entanto, cara, fica por isso mesmo. E até a próxima.